Olá, muito bom dia a todos. Hoje é dia 1º de novembro de 2019. São 10 horas e 17 minutos. Hoje é um dia especial para mim, porque hoje é meu dia de aniversário. Eu nasci em Campinas, São Paulo, no dia 1º de novembro de 1961, às 11h40, na Casa de Saúde de Campinas. Então são 58 anos já andando por aqui, por essa terra, nessa encarnação, né? Porque nós certamente já tivemos muitas encarnações na Terra, né? Nossa vida, né? Bom, mas então o dia tá muito bom, tá sol. Esses dias fez muito calor aqui em Jundiaí. Jundiaí é uma cidade que fica uns 750 metros a nível do mar. Tem a Serra do Japi, uma cidade um pouco altos e baixos, né? Ela não é uma cidade muito plana, não. Cidade de uns 400 mil habitantes. A aglomeração urbana aqui tem uns 800 mil habitantes. Uma cidade que fica entre São Paulo e Campinas. Fica bem próximo. Campinas fica uns 40 quilômetros, São Paulo uns 60. E é considerada a região mais desenvolvida do Brasil. O estado de São Paulo é o mais populoso, tem uns 45 milhões de habitantes, um terço da economia do Brasil fica em São Paulo. A cidade de São Paulo, uma das maiores do mundo, 12 milhões de habitantes. A região metropolitana de São Paulo tem aproximadamente uns 22 milhões de habitantes. Uma região muito densamente povoada, né? Região de Campinas metropolitana também conta uns 3 milhões e 200 mil habitantes aproximadamente. O município conta aproximadamente 1 milhão e 200 mil habitantes. Região metropolitana com um total de 20 municípios. Então, é isso. Estamos em novembro, mês que vem já chega o verão. Aqui o termômetro interno aqui de casa, né, está em 26 graus. Em 26 graus. Eu gosto muito de geografia, né? Sempre gosto de... A umidade relativa do ar está uns 59%. Estou aqui andando um pouco pelo meu apartamento. Aqui tem uma varanda, uma pequena varanda. Aqui tem umas plantinhas. Lá no fundo tem a Serra do Japi. Paisagem muito bonita. Eu resido aqui nesse apartamento já há uns 11 anos. E aqui está um termômetro de temperatura externa. A temperatura externa é aproximadamente a mesma da interna. 26 graus.
Aqui é o meu apartamento, tranquilo, sou solteiro, vivo há muito tempo, moro já desde o falecimento dos meus pais. Sozinho, já bem antes até, né? Quando minha mãe vivia, minha mãe já é falecida faz 7 anos, meu pai já há 25 anos. Meu pai já era idoso, né? Ele faleceu com 79 anos, minha mãe faleceu com 71. Tem uma irmã que é professora, ela mora no mesmo condomínio aqui, né? No mesmo prédio, mora 2 apartamentos abaixo. Eu moro no 82, ela mora no 62. Inclusive, eu aproveito que o Wi-Fi dela, né? Eu tenho um plano da telefone da Vivo, tem aí uns 5 megabytes, né? De gigas de internet. Mas eu aproveito o Wi-Fi dela, que está instalado no quarto. Então fica 2 andares acima, né? Então consigo pegar uma boa conexão. Aqui eu tenho muitos retratos referente a Bidruchin, né? Lá em Wupperberg. Eu já peguei imprimi muitos quadros, né? Aqui tem alguns quadros. Eu sou artista plástico e atuei aí durante uns 20 anos, de 1982 a 2002, eu atuei muito nessa área, né? Com exposições, produção. Aqui tem outros desenhos. Aqui mais uns quadros, assim, uma linha um tanto abstrata. Os atlas. Tem muitos relógios aqui em casa. Eu gosto de um relógio e tenho essa mania. E também eu estou agora com um relógio no pulso. Esse relógio, vamos ver o relógio. Ele é um relógio que pertenceu ao meu pai. Ele é de corda. É difícil, né? Não precisa de bateria. É um relógio de corda. Enfim, aqui estou no meu quarto. Está um pouco bagunçado aqui, né? Fui dormir hoje, era 6 horas. Era 6 horas. Tá muito calor, né? E eu geralmente faço só uma refeição por dia, né? Geralmente no meio da tarde. E acho mais prático para mim, né? Porque eu como sou solteiro, não tenho empregado, faço as coisas aqui do apartamento mesmo, faço a faxina, compro as coisas que precisam no supermercado. E então eu acho mais prático fazer uma refeição apenas por dia. Mas às vezes eu vou fazer a refeição um pouco tarde, né? Então, ontem, por exemplo, estava mexendo com a internet e acabei fazendo um lanche assim, vamos dizer, uma ceia, só lá para as 9 horas da noite, né? Não comi muito, mas o estômago ficou um pouco pesado, então isso atrapalha um pouco para dormir, né? Então eu liguei a internet, fiquei fazendo outras coisas, né? E as horas foram passando, né? Eu fui para dormir, era 6 horas da manhã. E 5 horas já começa a clarear, porque esse ano não teve o horário de verão. Se fosse o horário de verão, agora já seria 11h26, enquanto agora são 10h26, né? O novo governo, Bolsonaro, resolveu pelo menos esse ano não ter horário de verão, né? E fazia anos seguidos que existia o horário de verão. Não sei se isso é válido, não. Talvez seja melhor não ter horário de verão, né? As firmas, enfim, as empresas que querem trabalhar mais cedo combinam com os funcionários, né?
Isso eu acho que é duvidoso, essa questão de ter alguma economia, né, de energia, com horário de verão ou não. Enfim, então, 5 horas da manhã já começa a clarear o dia. E às 6:30 da tarde ainda já é claro, né? Aqui nessa época o dia claro, né? Prevalece um dia. Bom, aqui algumas enciclopédias que eu tenho. Atlas. Aqui é onde eu tenho aqui minha internet, meus dicionários. Aqui está um pouco dos meus livros do grau, um pouco de uns bichinhos aí. Uns livros de pesquisas históricas. Vamos ver aqui. Por exemplo, astronomia. Muito bom, astronomia. Outro livro, Jerusalém. É um guia da Folha. As pesquisas que ajudam a pesquisa de Jerusalém. Aquela teoria, né, do Calvário, né, Eduardo. Tem um outro livro que eu usei muito na pesquisa. Vamos ver aqui. Atlas histórico e geográfico da Bíblia. Mais Israel. Eu por causa dessa teoria que eu elaborei, né, o Calvário de Ward, de que isso já tem 9 anos, né, no final de 2010, tem 9. Israel, esse livro aqui é de 1991. A edição é de 1991, de uma editora italiana. Comprei um sebo lá em São Paulo, em acho que 2011. Foi provavelmente em 2011. Eu gosto muito desses assuntos, né? Geografia, astronomia, espiritualidade principalmente, né? Bidrushim, Mensagem do Grau. Aqui alguns retratos, né, do senhor Emanuel Abidrushim. Aqui é um mapa do nascimento. O mapa astral é de um adepto de Abidrushim, que ele fez o mapa astral do nascimento, da data de nascimento de Abidrushim. Existe um editor chamado Rubens de Oliveira Santos. Ele tem um blog que ele recuperou muitos dos escritos de Abidrushim da época que ele viveu, em Wopperberg, né, principalmente. Ele tem, por exemplo, impresso no blog dele, né, o site, blog. É só digitar o nome, Rubens de Oliveira Santos. Ele foi um membro da Ordem do Grau na Terra. Eu não conheço ele pessoalmente, eu nem cheguei a ter quase nenhum contato com ele por internet, né? Mas eu sei que ele ficou um período na Ordem do Grau, foi selado, era membro, mas ele se afastou. E ele começou a editar, ele quis editar a edição de 1931 da Mensagem do Grau, que foi a segunda edição da Mensagem do Grau. Porque a primeira edição, primeiramente, Abidrushim, a partir de 1923, começou a escrever as suas dissertações. Em 1926, ele reuniu em um só livro. Eram mais ou menos umas
40, 45 dissertações. E então, nesse ano de 1926, ele incluiu essas dissertações sem numerá-las. E foi chamada uma edição violeta. Depois de 1931, ele escreveu novas dissertações e reuniu a mensagem do grau de 1931 com acho que 91 dissertações numeradas. Aí ele numerou. Depois ele escreveu outros livros, Ressonância do Grau, que era a continuação das dissertações, né? E acontece que ele teve dificuldades, né, com o regime nazista, a colônia lá de von Perberg, né? E o fato é que ele em 1937, os livros deles foram, a gráfica, né, que ele possuía foi suspensa pelo regime nazista, os livros provavelmente apreendidos, e não permitiu mais ele também fazer palestra, divulgar a mensagem, né, do grau que ele escrevia, né? Ele acabou sendo, dia 12 de março de 1938, quando as tropas nazistas anexaram a Áustria. Naquele mesmo dia, por volta do meio-dia, algumas tropas nazistas apareceram em von Perberg, no Tirol, lá na colônia do Grau, prenderam o senhor Emanuel, e tomou toda a colônia. Os moradores foram obrigados a se mudarem, todos os adeptos do Grau, né? E ficou lá com o regime nazista. Eles parece que chegaram a fazer alguma coisa de treinamento militar, ou então algum tipo de escola militar, eu não sei que, mas alguma coisa que eles, como estavam em guerra, né, eles acharam que tinham Hitler, né, só que tinham direito de tomar, né, posses, né, particulares, né, e prenderam o senhor Emanuel durante 6 meses, acusando ele, inclusive a acusação mais grave de que ele queria tomar o poder, né. Tanto é que as tropas nazistas queriam procurar armas, né? Achavam que havia armas escondido na Pomperberg, né? Não é um delírio, né? Mas ele acabou sendo liberto após 6 meses preso em Innsbruck, uma cidade próxima a Pomperberg, fica lá no Tirol da Áustria. Ele foi liberto pelo esforço de um dos adeptos, um discípulo de Wittgenstein, chamado Helmut Schmiller, que tomou por si essa responsabilidade, né, com a vida e com os bens. E aí levou para uma cidade chamada Ischlaroth, uma pequena cidade um pouco assim, acho que uns 100 quilômetros de Dresden, a nordeste mais ou menos de Dresden. Então esse senhor, ele tinha uma propriedade rural, ele é uma pessoa assim, tinha certa influência política lá, né? Ele fazia parte do partido nazista. Ele queria sair na época, porque ele achou que o nazismo estava tomando caminhos contrários ao que ele pensava, mas o próprio senhor Wittgenstein, isso foi no começo da década de 1930, lá para 1932, né? 33, quando o nazismo começou a se figurar aquele tipo de perseguição a judeus e outras pequenas minorias, né? Mas o Bedruchin Emanuel aconselhou a não sair do partido nazista, porque poderia, de certa forma, ser útil, né, aos interesses do Grau. Mas enfim, o Bedruchin foi solto, foi inocentado, mas ficou sobre a vigia, né, do nazismo, né? Proibiu de receber adeptos, essas coisas assim, né?
e foi acusado também de ser judeu, né? Coisa que foi provado que não era, né? Ele era alemão, tinha descendência desde 1600 pura alemã. Ele ficou 6 meses sobre a tutela desse ciclo e depois ele se mudou, Abdurrahim se mudou para Kipsdorf, uma cidade uns 40 quilômetros ao sul de Dresden. E essa cidade de Kipsdorf fica uns 20 quilômetros da fronteira com a República Tcheca. É uma região um tanto montanhosa, tem o chamado, acho que montes metálicos, é mais ou menos assim. Uns 800 metros a nível do mar. Uma cidade relativamente fria, né? E nesse período o Bedrushim elaborou a sua terceira edição da Mensagem do Grau, de 1941, em 3 volumes. Então essa foi a terceira edição, terceira e definitiva edição da Mensagem do Graal, que foi só impressa após o falecimento dele, né? Que faleceu em 6 de dezembro de 1941, aos 66 anos. E só após a família dele recuperar Woppenberg, né? A partir de 1945, a partir de 49 foi impresso o primeiro volume dessa terceira edição que o Abdurrahim deixou, né? Ele previu que ele não teria a vida abreviada e resolveu fazer uma nova disposição da Mensagem do Graal em 3 volumes, algumas coisas que ele achou que estaria supérflua na mensagem, coisa assim de palavras ou então frases, ele retirou, e também o que se referia à pessoa dele diretamente, porque era para a humanidade ter reconhecido ele, né, como o Filho do Homem. E ele é o Espírito Santo encarnado na Terra, Emmanuel, né? Agora existem 3 personalidades ligadas a Emmanuel. Emmanuel, a pátria dele é no reino divino. Ele forma a Trindade, é o Espírito Santo. Então, no limite do reino divino, ele está a sua pátria. Enquanto Jesus fica no ápice, vamos dizer assim, do reino divino. Ele atua, né? Jesus Cristo, mas isso que ele disse, o meu reino não é deste mundo, é reino espiritual. Ele quis dizer que ele está no ápice. Agora, Deus vive conforme eu interpreto a mensagem, enfim, devido também o que eu imagino, né? Que é a pátria de Deus, e também tem referências também no que Abdurrahim deixou, enfim, os escritos, informações de pessoas que tinham contato mais direto com Abdurrahim, né? E, por exemplo, Joseph Wagner, no livro que ele escreveu, né, Meu Caminho para a Sagrada Mensagem e para o Senhor, até ele deixar esta terra. Ele faz desenhos, né, também das criações, do reino divino, espírito primordial, reino espiritual, reino enteal, reino material, né? Então ele faz muitos desenhos, porque o Senhor, Emmanuel, orientava ele, né? É uma pessoa muito próxima, foi a pessoa mais próxima que ele era um convocado, né? E ele e a esposa dele, né, do Joseph Wagner, viveram os últimos 10 anos acompanhando Abdurrahim, desde a Woppenberg até o exílio dele. Na época, Joseph Wagner ele foi servir ao exército nazista, né? Foi convocado. Ele era, suponho que na época ele tinha uns 30 anos. Ele devia ter nascido, Joseph Wagner, aproximadamente em 1910.
não tenho dados dele exatamente, mas ele deve ter falecido um tanto idoso, talvez uns 80 anos, lá por volta de 1990. Mas ele escreveu esse livro contando muitas coisas do von Perberg, relatando desde o período de 1931 a 1941. Foi quando ele soube da mensagem do Graal, visitou a Abedrushim, enfim, foi convocado, selado, convocado, trabalhava como funcionário lá na von Perberg. Ele era marceneiro, construtor também, né? E ele era faz tudo lá, vamos dizer assim, na von Perberg, né? Era uma espécie de braço direito, é o pau para toda a obra, né? De Abedrushim. Então ele acompanhou a Abedrushim até os últimos anos, né? de vida, né? E, enfim, nesse livro ele relata muito desses episódios, como nenhum outro, né? Acontecimentos, né? Da vida de Abedrushim. Teve um convocado também que foi bem próximo de Abedrushim. Ele escreveu alguns relatos também. E esse editor Rubens de Oliveira Santos, no blog dele, tem muito desses relatos. Inclusive o livro de Joseph Wagner. Qualquer pessoa que digitar esse nome, acessar, tenha acesso a esses escritos que esse editor recuperou, publicou, né? E eu estou tentando ver o nome desse convocado aí que eu me referi, que escreveu muitas coisas importantes sobre o Senhor, né? Sobre o von Perberg. Eu vou tentar ver isso aqui nos meus arquivos, se eu consigo localizar. Porque é importante essa parte histórica também, né? Eu pesquisei já muitas coisas. Aí tem escritos de Helmut Miller Schiralroth. Todos esses, para quem gosta de história, também coisas muito importantes, né? Espirituais. É só acessar esse blog, viu? Tem muitos adeptos, discípulos daquela época que escreveram coisas muito importantes. Tem a vida de Abedrushim, de Freeman e Alice, outra pessoa assim, muito importante do círculo dele. Já citei Helmut Miller Schiralroth, resumo da biografia. Muitos outros, coisas menores ou maiores. Estou vendo aqui um Daniel Shivarovsky, maio de 1957. Foi ele que relatou, por exemplo, me parece que foi ele que tem um relato, até nas minhas notas do Facebook eu relatei isso, que me parece que é esse Daniel Shivarovsky, que citou que esteve com Abedrushim em 1941, poucos meses antes do falecimento, que Abedrushim confirmou que ele fez essa revisão na mensagem dele. Porque isso aí ficou muito polêmico, né? Porque a maior parte dos adeptos daquela época estavam acostumados a ler a mensagem de 1931. Esse próprio Helmut Miller foi um dos que ficou fazendo suposições
a meu ver, completamente infundadas, que a mensagem em 3 volumes teria sido adulterada, enfim, porque estava sob a responsabilidade da viúva de Abedurshi, né? Frau Maria. Mas eu não acredito nisso. Para mim é tudo história sem fundamento. Mas muitos ainda acreditam. Inclusive esse editor Rubens de Oliveira Santos, que aí outro adepto, foi um discípulo, Fred Halber, foi um importante discípulo de Abedurshi também, naquela época. Eu estudei muito dessas coisas, né? Vamos ver aqui outros escritos. Tem a biografia também de Abedurshi, que tudo encontra, vamos falar nesse blog. A biografia de Oscar Ernest Benhardt. É a biografia mais completa que eu fiz. Me parece que quem elaborou foi esse editor, Rubens de Oliveira. Tem a foto da mãe de Abedurshi. Enfim, tem toda a história. As viagens que ele fez como escritor, era dramaturgo. Ele foi preso um período lá na Inglaterra, na época da Primeira Guerra. Ele estava morando em Londres, 1912. Não, em 1912 ele estava em Nova York, Abedurshi. Depois ele esteve, acho que em 1903, acho que passou uns 2 anos em Londres, talvez por aí, 1914. Mas aí começou a guerra e a polícia lá autoridades lá da Grã-Bretanha prenderam os alemães, porque estavam guerreando com a Alemanha, né? Então eles mandaram o Abedurshi para um campo de concentração britânico na ilha Isle of Man, que fica entre Inglaterra, né, Reino Unido, a ilha, né, da Grã-Bretanha, e a Irlanda, uma ilha pequena, né, traduzindo Ilha do Homem, né. Então ele ficou 4 anos lá. Mas isso foi benéfico para ele, porque começou a refletir sobre condição humana, coisa e tal. Aí no fim da guerra ele foi libertado, em 1919, da Primeira Guerra. E aí ele começou pensar mais sobre a existência, enfim, se reconhecer a missão. Agora sempre existem 3 nomes ligados à mensagem do Graal, que é Abedurshi, Parzival e Immanuel, né?